Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Uma doença respiratória que afeta principalmente as crianças que estão na primeira infância, a bronquiolite é uma complicação do resfriado, quando o sistema imunológico não consegue eliminar o vírus do corpo. Para falar mais sobre o que é a bronquiolite, as causas e os meios de prevenção, converso agora com a fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória, Aline Lacerda. Bom dia, doutora Aline, seja muito bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Mulher Brasileira. Bom dia, Aline. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar com vocês aqui na rádio e eu falar um pouquinho sobre o bronquiolite aí nesse pedacinho da manhã e agradeço o convite. Eu é que agradeço, nós agradecemos a sua participação aqui, doutora Aline. Deve ser também uma inquietação de muitos pais, né? Porque afeta muito as crianças. Mas a bronquiolite também é comum em pessoas que estejam em outras fases da vida? A bronquiolite, ela é característica, né, em criança abaixo dos 2 anos, até os 2 anos de idade. Depois disso, ela é incomum, né, mas o vírus pode acontecer em outras idades, porém os sintomas são diferentes. Uhum. No caso das crianças, o que elas sentem? As crianças, normalmente, elas evoluem com febre baixa, coriza, tosse, né? Então, esses são os sintomas que a gente observa mais comum na criança. O diferente do adulto, que o adulto acaba tendo um quadro geral de via aérea alta, resfriado, indisposição. Então, esse é mais característico do adulto. Então, a bronquiolite, ela provoca inicialmente uma secreção das vias respiratórias? Via aérea, isso mesmo, principalmente via aérea alta. Então, é obstrução nasal. A febre, normalmente, conforme eu disse, ela é baixa, tá? Geralmente, a febre da bronquiolite, ela não é alta. Ela tem é uma criança que evolui com bastante coriza, tem tosse. Isso reflete também na irritabilidade, acaba refletindo, tendo uma recusa das mamadas, né? Porque principalmente a criança abaixo de 6 meses de idade, que tem uma dificuldade maior de compensar com a respiração oral. Então, para ela ter uma mamada eficaz, ela tem que ter uma boa sincronia de respiração, sucção, deglutição. E aí, se está com a narina muito congestionada, bastante coriza, ela tem dificuldade para exercer essa sincronia e acaba interferindo na qualidade da mamada. Da amamentação. Agora, doutora Aline, aquela criança que fica ali recorrente com aquela tosse que a gente sente que vem do peito mesmo, né? Vem com aquela secreção, ela já pode ser considerada como tendo um caso de bronquiolite? Bom, normalmente quem faz o diagnóstico, né, da bronquiolite, se de fato é bronquiolite, é o médico. Então é sempre importante, né, a mãe, logo no primeiro sintoma, conversar com o médico, explicar a evolução, passar o quadro, qual que é a principal queixa, no que está refletindo. E aí normalmente o médico vai avaliar, vai ver todos os sinais, vai ver se é o caso de colher painel viral, né, que os vírus mais frequentes aí na bronquiolite, eu diria que 80% das vezes a gente pega a bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório, mas podem também vir de outros vírus, como parainfluenza, adenovírus. Então o médico vai avaliar se colhe o painel viral para ver que vírus que é, ou se os sintomas são característicos, às vezes nem precisa colher o painel viral e o médico já dá o diagnóstico. Sim. Agora, por ser uma complicação do resfriado, é correto a gente afirmar que o período de maior incidência da bronquiolite é durante o inverno? Na verdade, a bronquiolite, ela acaba não sendo uma complicação do resfriado, né? Então, a bronquiolite, ela acaba tendo essa característica mesmo de quando a criança entra em contato com o vírus, pela característica anatômica dela, então o vírus vai direto para bronquíolo e gera esse quadro que nós caracterizamos de bronquiolite. Os vírus, eles sobrevivem melhor a baixas temperaturas, então a gente
tem esse quadro muito mais presente no outono e no inverno, sim. com certeza, onde tem um número maior de vírus presente aí no nosso dia a dia, com certeza. Doutora Aline, quais seriam os cuidados, né, que os pais devem ter para prevenir o surgimento de doenças como a bronquiolite? Super importante, Dani, essa pergunta. Eu acho que vale a pena os pais evitarem, se o seu filho tem sintoma respiratório, evite mandar para a escola, evite mandar para a brinquedoteca, contato com outras crianças, comunique, né, a família. Então, se convive bastante com o primo ou com coleguinhas no prédio, evite mandar, porque como a bronquiolite ela passa por gotícula, contaminação, principalmente a criança que está em fase de objeto compartilhado, troca muito brinquedo, se ela espirrar, tossir, o outro amiguinho pegar aquele brinquedo, pôr na boca, com certeza vai passar. Então, evite, quando a criança está com sintoma respiratório, de brincar com outras crianças, preserve ela em casa, né, com sintoma respiratório, e os pais que realmente observarem que existe ali no ambiente uma criança que tem sintoma respiratório, a contaminação é por gotícula, então evite o contato próximo ou contato objetos, né, brinquedos compartilhados. Eu acho que essas são precauções que realmente acaba evitando e evite também, né, de mandar para a escola a criança ou para o berçário, enfim, a criança resfriada, que isso já vai auxiliar muito e evitar a disseminação. Agora, você que tem especialização em fisioterapia respiratória, quando não tratada corretamente, doutora Aline, a bronquiolite, ela pode prejudicar as crianças? Ela pode deixar alguma sequela que seja necessária, então, fazer essa fisioterapia respiratória? A bronquiolite, por conta mesmo dela estar presente nas crianças abaixo de 2 anos, normalmente são crianças o quê? Tem característica de via aérea de pequeno calibre, via aérea curtinha, e que quando essa criança está com secreção, com acúmulo de secreção, ela acaba ficando muito mais cansada, ela não consegue eliminar essa secreção sozinha, além de interferir em todos os outros fatores, não só a questão alimentar, humor, qualidade do sono e tudo mais. Então a fisioterapia respiratória, ela entra para auxiliar no manejo dessa secreção, monitorar padrão respiratório. Ela também acompanha, né, a evolução da ausculta, além de também proporcionar, e o principal objetivo é proporcionar um alívio aí importante na condição secretiva, que acaba refletindo aí positivamente na melhora do sono, da alimentação e até mesmo do humor da criança. Que a gente, muitas vezes os pais relatam pra gente, nossa, depois que fez a fisioterapia ficou outra criança, não quis mais colo, quis brincar, mais disposta. Melhor. Sim, a criança fica mais disposta. Exato, exatamente, porque a gente tira, né? Tira aquela secreção, então a criança fica muito mais disposta, ela fica muito mais animada, porque não fica mais com aquele incômodo com a secreção. Obviamente, o período com que ela vai sustentar esse alívio depende do momento da curva que ela está. Então, se ela está ainda próxima do pico, ou até mesmo num pico, ela está numa produção um pouco mais acelerada. Agora, se ela está na curva de melhora, então ela vai sustentar muito mais tempo limpinha, porque ela já está produzindo menos secreção. Então isso depende do momento. Eu sempre gosto, durante a fisioterapia, de orientar os pais, né, para que não se torne tão dependente da fisioterapia respiratória, porque além da fisioterapia que a gente vai fazer o trabalho maior, né, de retirar essa secreção e todo o contexto de avaliação pneumofuncional para que a criança não tenha piora, não precise de internação, não venha refletir tanto na oximetria, né, na oxigenação. Eu peço para que os pais também, dou várias dicas para que os pais continuem no dia a dia mantendo essa limpeza das crianças, né, com rotininha de lavagem nasal, que tipo de lavagem que é melhor, dependendo do tamanho da criança. E doutora Aline? Primeiro, que às vezes os pais têm bastante dúvida, inalo primeiro, lavo primeiro, inalo dormindo, então às vezes os pais ficam nessa dúvida, aspiram com nosofrida ou com algum outro dispositivo.
Então, às vezes, os pais têm dúvida e eu sempre gosto de orientar para que a gente mantenha a criança o máximo possível limpa depois da fisioterapia. Sim. E não tenha reflexo tanto no padrão respiratório. Doutora Aline, evite internação. Doutora Aline, se ficou alguma dúvida a mais para os nossos ouvintes, você tem algum contato? Tenho meu Instagram também, tenho meu celular, né? Se você me permitir, deixa Pode, meu celular. por gentileza. Meu número é 11 São Paulo, 972440272. E tem o meu Instagram profissional, né? Que eu tiro várias dúvidas também, que é _Aline _Lacerda _. Ok, conversei com a fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória, doutora Aline Lacerda. Muito obrigada, doutora Aline, pela sua participação aqui no Mulher Brasileira. Tenha uma ótima quarta-feira. Sou eu que agradeço, uma ótima quarta para vocês também. Obrigada. Um bom dia.